E aí, pessoal, tudo bem? Deixa eu apresentar aqui o material da semana 3 para vocês já começarem o estudo. Vou compartilhar a tela aqui. Então, aí, ó, o tema dessa semana, da semana 3, vai ser parte de geometria e funções elementares envolvendo modelagem, que nem foi na semana passada, tá? Começando aqui pelo gráfico da função afim. Nós já vimos isso no primeiro bimestre, mas veio de novo, veio novamente aqui. E é o seguinte, aqui fala o seguinte, ó, para representarmos pontos em um plano cartesiano, a gente traça duas retas perpendiculares, né, essas duas retas aqui tem que ter 90 graus, por isso que eu chamo elas de perpendiculares. A intersecção dessas retas sempre vai ter o ponto zero, né, que é o zero para x e zero para y, que a gente chama aqui de origem. A direita da reta na horizontal, né, ela recebe o nome de abscissa x, enquanto o y na vertical, né, ela é chamada de ordenada. Quando a gente tem um ponto qualquer, ele tem um correspondente em x e um correspondente em y. Então, aqui a gente forma as coordenadas, que é dada aqui por um ponto qualquer, tá bom? Vamos criar um plano onde relacionamos o número de voltas que um atleta dá em torno de uma piscina com o tempo de 10 em 10 minutos. Então, o tempo seria o x e o número de voltas seria o y. Por quê? Porque o número de voltas ele vai depender do tempo, né? Quanto mais tempo mais tempo passar, mais voltas ele vai dar. Então, quem está dependendo é o y, tanto que ela é chamada de variável dependente. E quem é independente aqui no caso é o valor do x, independente. Tanto que quando a gente vai construir gráfico de função do primeiro grau, a gente dá valores para x para achar o y, né? Então, o x aqui ele acaba sendo o termo incógnita, né? No caso, a variável independente, tá bom? Vamos aqui marcar agora esses pontos aqui no plano, né? Então, dá uma olhadinha nessa tabela. Aqui a gente tem dos eixo 1, 2, 3, 4, 5 e A, B, C, D e E, tá? Então, nessa tabela, identificamos aqui uma célula, né? Se você joga essa tabela no Excel, por exemplo, cada posição vai ter um correspondente, vai ter as suas coordenadas correspondentes, tá? Então, este ponto aqui, por exemplo, ele ocupa a segunda linha e a primeira coluna. Então, ele é representado aqui dessa forma, como coluna, ó, a coluna eu vou olhar horizontalmente, né? Então, A, e depois eu olho verticalmente, né? Vamos pensar assim. Então, ele tem as coordenadas aqui A2. Este ponto, por exemplo, tem o valor para x na horizontal B, né? E o valor para y, ele tem 1. Não é comum a gente fazer assim inverso, tá? Mas para vocês associarem com o que a gente já viu, é como se o ABC tivesse aqui embaixo. E aqui, em vez de estar de 5 até 1, né? A gente começa, isso aqui seria o 0. Então, aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, tá? Mesma relação que a gente tem. A primeira coordenada sempre vai vir aqui na reta x, essa reta x, que é a reta das abscissas, por isso que tem A, e depois esse valor leva aqui na reta y, né, que é na vertical. Então, no caso, A2, B1, C4, D3 e E5, tá? Quando eu trabalho isso com o plano cartesiano, vou ter a mesma coisa. Então, todos os pontos terão as suas referências, né? Então, você pega aqui o ponto A. Você quer saber as coordenadas dele? Você vai levar ele lá no x, percebe que ele tem 1 para o valor de x, você leva lá na reta vertical para o y, 2. Então, as coordenadas do ponto A é 1 para x e 2 para y.
Toma muito cuidado, porque o fato de eu falar que é 1 para x e 2 para y, tem gente que coloca um ponto no 1 e um ponto no 2. Não são 2 pontos, tá? São as coordenadas. Eu vou juntar o x com o y correspondente para dar um lugar ali nesse plano cartesiano, que seria o ponto. As coordenadas do ponto B seria 2 para x e 1 para y. Coordenadas da origem, né? Não subiu nem desceu para a direita nem para a esquerda. Então, 0, 0, que é 0 para x, 0 para y. Ponto C tem coordenadas menos 1 para x, para y, 2. O ponto E tem menos 2 para x e leva no y, menos 2 para y. E o ponto D tem aqui 1 para x e menos 2 para y, tá? Essas 4 regiões aqui são chamadas de quadrantes. Então, a gente sempre parte deste lado para no sentido anti-horário. Então, aqui a gente vai ter o primeiro quadrante, aqui o segundo quadrante, para cá o terceiro quadrante e para cá o quarto quadrante, tá? Características do primeiro quadrante. Tanto o valor de x quanto de y são valores positivos. Quando eu vou para o segundo quadrante, eu percebo que o x vai para o lado negativo. Então, as coordenadas é negativo para x, positivo para y, porque está para cima dessa reta x aqui. No terceiro quadrante, a gente tem x é negativo, porque está para a esquerda, e está para baixo. Então, para baixo, o y também é negativo. E no quarto quadrante, está para a direita do eixo y, né? Então, o x vai ser positivo, enquanto o y continua para baixo, que é negativo, tá? A segunda observação é que quando uma das coordenadas for 0, significa que está em cima do eixo, tá? Então, vamos pensar assim. Pega esse ponto F e leva lá no eixo X. Você percebe que encosta no 0. Então, a coordenada dele, X, é 0. No Y, ele está em cima do 2. Perceba que, pelo fato da coordenada X ser 0, o ponto vai estar em cima da reta. O mesmo vai acontecer aqui, ó. Se eu levar lá para X, eu tenho 0, e no Y ele rela no menos 2. Então, esses pontos, quando a coordenada X é 0, significa que ele está em cima do eixo Y. O mesmo, processo inverso, né, vai acontecer aqui o ponto G. Ponto G, na hora que eu levo ele em X, ele já está dentro de X, né? Então, vai ser 2, e na hora que eu levo ele lá para Y, ele encosta no 0. O mesmo vai ser aqui no I. Menos 2 para X e 0 para Y. Perceba que quando a coordenada Y é 0, ele vai estar em cima da minha reta X, tá? Então, na hora de construir os gráficos aí, vocês têm que observar isso, tá bom? Rapidamente, como que vocês vão fazer aqui nas atividades? Representar os pontos, conforme ele está pedindo, no plano cartesiano. Então, a gente tem aqui as opções desses pontos, e depois ele faz aqui uma análise do gráfico de uma função y igual a x. Vocês dão uma olhadinha lá. As atividades são bem simples e qualquer dúvida a gente tira na aula de quarta-feira, que é para dúvidas, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, a gente se vê na segunda, né, hoje. Nos vemos hoje à noite e quarta-feira. Hoje eu vou fazer correção da semana passada, tá bom? Um abraço, até mais, tchau, tchau.